Olá, eu sou Débora Belesso, coach especialista em adolescência e mães de adolescentes. E eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos conversar com a profissional muito top, que é Maria da Penha Pereira, especialista em desenvolvimento humano e corporativo. Penha, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui, de mostrar minha história, meu trabalho e naquilo que eu acredito. Perfeito. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês. Penha, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, o que você estudou, e depois a gente vai chegar nessa nova fase sua. Eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, né? Eu sou de origem portuguesa, meus pais são imigrantes vindos de Portugal, ficaram em São Paulo, fixaram residência em São Paulo, e eu nasci aqui, e antes de me tornar a profissional de mercado, que eu fui, mercado financeiro, eu passei pela faculdade de medicina. Então, eu entrei em Santos, na escola de ciências médicas de Santos. É difícil, que eram 100 vagas só. Isso, eram 60 vagas na 60 época. vagas, tá. Né? Entrei em segundo lugar lá, né? Só que assim, depois eu vim para São Paulo, porque eu não me adaptei muito a Santos, né? Então, eu vim para São Paulo e cursei a USP, que é a Faculdade de Medicina da USP. Só que eu cursei um ano só, porque eu vi que não era aquilo que eu queria. Embora a minha família tivesse um sonho, né, imigrantes assim, tinha um sonho de ter um filho médico, né, uma filha médica. Você tinha medo de ver sangue? Desculpa? Você tinha medo de ver sangue? Não era esse o meu problema. O meu problema era justamente o que um dia o professor de anatomia nos disse na primeira aula de anatomia. Ele nos disse, como tinham algumas pessoas que estavam com dificuldade de encarar os cadáveres e tal, né? Ele nos falou uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça, e foi por essa frase que eu decidi a minha vida, mudar o rumo da minha vida. Ele disse o seguinte: meus queridos, vocês não devem ter medo da morte que vocês estão vendo aqui. Vocês têm que ter medo da vida que verão nos ambulatórios. Porque lá sim, vocês vão ter que combater contra a morte. Aqui a morte já está estabelecida e não temos mais nada a fazer. Isso ficou na minha cabeça. E eu comecei a buscar, com colegas mais antigos, né, menos calouros do que eu, ir até os ambulatórios, até os pronto-socorros à noite, porque durante o dia real, né? era um mundo real, e foi lá que eu decidi que não era o que eu queria. Não era o que eu queria, não porque eu visse sangue, mas porque aquele ambiente de morte não me fazia bem. Os desesperos, as tristezas das pessoas, as misérias, não sei, não me faziam bem, me davam impressão de morte, e eu não queria isso. Então eu levei um tempinho, né? Eu saí de Santos, vim para São Paulo. Eu levei um tempo, ainda na faculdade, imaginando que eu fosse superar esse medo, né? Essa coisa, esse medo do futuro que eu ia ter, que ia me reservar, né? Mas não deu. Aí eu cheguei para os meus pais, na época, com muita dificuldade, muito duro. Minha mãe não recebeu muito bem, meus pais choraram muito, eu também, mas meu pai me disse que a vida era minha e quem tinha que segui-la era eu, não eles. Foi muito sábio. Então, ele me perguntou: o que você quer fazer? Então, como a nossa família era uma família tradicionalmente de comerciantes, mesmo em Portugal, então eu falei: pai, eu queria fazer alguma coisa que me colocasse em contato com o que vocês fazem. Então, ele falou: então você escolhe. Foi aí que eu me decidi por fazer economia. Eu fui para a PUC de São Paulo, eu me formei na PUC,
né? E fiz uma especialização em desenvolvimento, não cheguei a fazer doutoramento, nada disso, mas eu fiz uma especialização em desenvolvimento econômico. Aí eu comecei minha jornada profissional na antiga CESP, a Companhia Energética de São Paulo, que não existe mais, né? Ela foi privatizada. Depois eu passei para o Banespa, que também não existe mais, hoje é o Santander, né? E quando eu estava no Banespa, eu recebi um telegrama, porque naquela época não tinha internet, naquela época era telegrama. Que a gente telegrama era assim, ou notícia boa ou notícia ruim. Isso, eu me assustei, mas era um telegrama do Citibank. E onde eles me convidavam para participar do programa de trainees dele, naquele ano, 1985, 84 para 85. Então eu fui, né? E lá fiquei até... Lá na Avenida Ipiranga ainda? Na Avenida Ipiranga, comecei no edifício Andraus, ali. Perfeito, na São João mesmo. Isso. Depois nós passamos para a Avenida Ipiranga e depois passamos para Paulista, que é o prédio que tem até hoje. Né? Então lá eu fiz a minha história profissional. Eu passei por todas as áreas do banco. Eu não trabalhei em atendimento, trabalhei na pessoa jurídica e na parte corporativa de administração, de orçamento, de planejamento estratégico. Cheguei a trabalhar com o CEO do Citibank em 2003, desculpa, né? E enfim, fiz uma carreira vitoriosa lá, graças a Deus, de 30 anos. Quando foi... Quando chegou 2013... eu passei por um período muito ruim de 2000 até 2013, que foram as doenças dos meus pais. Entendi. Então eu me senti na obrigação de tratar deles, sem enviá-los para casas de repouso ou clínicas, por causa daquela questão da faculdade de medicina. Então eu achei que eu tinha que dar um suporte para eles. Então tratei deles. Minha mãe faleceu, infelizmente, em 2008, durou 8 anos a doença dela, e depois meu pai começou a ficar doente, aconteceu a mesma coisa. Em 2013, ele já não estava aguentando, já não estava muito bem, já não estava bem, e eu igualmente, porque eu estava muito cansada. Até que chegou um momento que a minha diretora, ela chegou e me propôs um acordo, porque ela estava vendo que não estava dando mais. E eu mesma não estava me sentindo bem, porque eu simplesmente não ia trabalhar, né, por conta do meu pai. E aí nós fizemos um acordo. Só que um mês depois, não tínhamos nem fechado o acordo, meu pai faleceu. Só que a minha vaga já havia sido cortada. Eles me deixaram permanecer, eu sou muito grata ao CIT por isso. Eles me acompanharam durante toda essa jornada de enfrentamento de doenças. Eles me permitiram ficar até 2014 ainda, porque eu não podia mais ficar. Eu saí em 2014, ainda fiquei dando um suporte para eles. Em 2015 eu precisei me aposentar, porque a empresa, quando a gente se aposenta por uma empresa, né, a gente fica na empresa durante pelo menos 23 anos ininterruptos, nós temos por uma lei de 1979 o direito de ter o plano de saúde da empresa, de herdar o plano de saúde, que era muito bom, né? Então, só que eu tinha que me aposentar, senão eu não podia ficar com o plano de saúde. Então eu tive que me aposentar forçosamente em 2015, que prazo para eu me aposentar, para ter o plano já estava se esgotando, né? Então eu precisei me aposentar. E depois da aposentadoria, eu me desliguei totalmente do banco, né? E eu entrei em depressão. Porque meu pai havia falecido, o problema todo que eu tinha havia acabado, e eu estava assim, e agora? Eu faço o quê? Jovem, ainda com 55 anos, jovem, com força para trabalhar, né? E sem poder, e agora? Eu faço o quê? Até que eu entrei em depressão, eu tive um problema ortopédico, tive que fazer uma cirurgia de prótese, coloquei uma prótese no meu quadril esquerdo, porque também por questões de esporte, né? E depois que eu tive alta, enquanto eu estava lutando com a minha cirurgia, eu não tive tanto problema com a depressão. Mas depois que eu tive alta da cirurgia, que foi em 2018, né? Eu entrei, aí eu surtei, né? Eu surtei porque não tinha nada mais o que fazer, nada. Estava sozinha,
tudo tinha acabado, meu pai havia morrido, minha mãe havia morrido, meu irmão havia morrido, meu relacionamento havia acabado, eu estava sozinha. Desculpa, eu vou falar uma coisa. Não. Como a gente diz naquela frase muito feia, eu estava fodida e mal paga. Desculpe. Tá? Mas era isso e eu fiquei muito mal. Até que um dia, uma pessoa da empresa Outliers Careers, que é da senhora Madalena Feliciano, né, me ligou dizendo que tinha uma oportunidade de trabalho. Eu não acreditei, eu não quis ir, eu resisti o mais que eu pude, mas a menina me falou, olha, você tem que vir, pelo menos para saber o que é. E foi aí que eu encontrei o meu novo caminho, que eu me encontrei com as pessoas, que lá na faculdade de medicina também tinham pessoas, mas não daquele jeito. Encontrei com pessoas com outros dramas, não com dramas físicos, né, doenças, assim, mas com outro tipo de drama, Um outro olhar, né? Um outro olhar pelos quais eu passei. Então eu me senti eu me senti à vontade para seguir o caminho do coaching, né? Para pegar toda a experiência que eu acumulei na corporação, mais os ensinamentos que eu tive na escola no IPC, que era a escola da Outliers. Outliers era o núcleo daquela empresa que cuidava de orientação, de recolocação, e tem a escola de coaching, que é um outro pé, uma outra perna da escola da Madalena, da empresa da Madalena. E foi lá então que eu descobri a minha carreira, a minha nova carreira, o meu novo caminho. E você hoje acorda com um olhar diferente. Hoje eu acordo com um olhar diferente e assim... E agradecendo a vida. Agradecendo a vida, lógico, eu tenho meus problemas, eu sou igual a todo mundo, todos nós temos problemas. Eu estava vindo para cá hoje tentando resolver né? A gente tem problemas de saúde para cuidar, agora nós temos uma pandemia aí para enfrentar, né? A gente tem problemas de, familiares, a gente tem problemas diversos, né? Todos eles, hoje, eu enfrento de uma forma diferente da que eu costumava enfrentar lá atrás. Então, hoje, o meu propósito é orientar as pessoas que estão com dificuldade de, por exemplo, escolher uma carreira, né? Você vê tantos jovens aí perdidos, não sabem o que querem. Aquelas pessoas que perderam o chão e não sabem o que... Aquelas pessoas que perderam o emprego e estão assim se sentindo derrotadas na vida, né? Pessoas que perderam entes queridos como eu, pessoas que tiveram que enfrentar doenças difíceis na família e de repente se viram sozinhas como eu, né? Pessoas que estão bem empregadas, que estão numa corporação ganhando os tubos de dinheiro. Eu já tive isso, eu já tive casos assim, os tubos de dinheiro, pessoas que têm tudo para serem felizes e não conseguem se encontrar. Então, hoje, esse é o meu trabalho, é orientar essas pessoas, os jovens que não sabem como se portar, até maneiras de falar, palavras que usar, todos esses tipos de atividade é que eu escolhi para trilhar o meu caminho agora até, Deus, quando ia buscar um ressignificado nas coisas, exatamente. É isso mesmo. O coaching para mim foi uma ressignificação da minha vida e que eu entendesse que eu tenho uma tarefa para fazer. Se eu aprendi isso, eu tenho uma tarefa para fazer com os demais, com o meu entorno, com as pessoas que vêm me procurar, com as pessoas que eu encontro na rua por aí. E a gente tem N casos disso. A gente percebe, muitas vezes a gente está, na rua, está esperando alguma coisa, está numa fila de banco, quer dizer, nem tem mais fila de banco, mas assim, em qualquer lugar. E às vezes, do nada, do acaso, você encontra uma pessoa que de repente resolve se abrir com você. Então, para isso, eu também acho que tenho que agir. Exato. Né? E numa corporação, por exemplo, pessoas que estão desanimadas do trabalho, que não encontram um motivo, objetivo. Por que eu estou
fazendo isso. Às vezes a pessoa está trabalhando só porque precisa sustentar uma família, né? Então eu procuro ajudar as pessoas dessa forma, né? E passar também aquele sentimento para as pessoas, aquela atitude que a gente deve ter de gratidão, mas não uma gratidão assim, não uma banalização, porque tempos atrás, não faz muito tempo atrás, eu li na Veja, na revista Veja, uma crítica aos coaches, né? Onde uma pessoa lá dizia que o coach é aquela pessoa mentirosa, que diz que vai resolver a vida de todo mundo, né? E uma pessoa dessa não deveria nem publicar alguma coisa desse tipo, porque é a visão dele, ele tem que entender o que é, Exato. E não ficar colocando a visão dele. Eu fiz uma crítica, uma resposta para a revista, né? Que a revista tem o objetivo de informar, não é a culpa não é da revista. Mas assim, eu fiz uma correspondência lá, dizendo assim, olha, no mínimo essa pessoa não entende o que é coach. Exato. Porque se ela entendesse, ela não diria jamais que é uma pessoa mentirosa, que sem conta dúvida. Mentiras para os outros. E que ensina os outros a agradecer que não bateu a cabeça no poste, que era uma dessas frases. Eu sou coach também, então a pessoa que escreveu foi muito infeliz. Foi infeliz na colocação. Exato. E eu já vi essa... Ele deveria ter pesquisado mais e falado com especialistas antes de colocar alguma coisa. Eu sou honesta em dizer para quem me procura que eu não vou resolver a vida da pessoa. Não é isso também. Coach não é isso. Você vai fazer as perguntas certas para as pessoas poderem encontrar o seu caminho. Exatamente. Porque, na verdade, quem resolve a vida não é o coach. É a própria pessoa que, através das técnicas que a gente usa, ela consegue enxergar o que no fundo ela já sabe que tem que fazer. Sim. Mas que por algum motivo, uma trava, um medo, crenças limitantes, alguma crença que eu não consigo, não faço, não posso, ela não consegue sair do lugar. Isso, então, ela tem que ir do estado atual ao estado desejado. Exato. E outra coisa que eu vejo também as pessoas confundirem muito, coach com terapia. Né? O pessoal acaba confundindo, mas aos poucos... Isso, e a tarefa da gente é tentar mostrar, mostrar que coach não é terapia. A terapia é uma coisa séria, feita por pessoas avalizadas para fazer isso, né? E ela, inclusive, ela tem um diferencial que a terapia busca no passado, a origem dos traumas, né? Procura em momentos passados a origem dos traumas das pessoas para ela poder se posicionar contra o futuro, mas o coach, ele enxerga de hoje para o futuro. Exato. Onde eu estou, para onde eu quero ir e como eu vou fazer para chegar lá onde eu quero ir. Então a gente usa essas técnicas para poder dizer para as pessoas como que elas devem, para poder dizer não, para a gente ajudar as pessoas a se dizerem como elas vão chegar lá. Então hoje é isso que eu me propus a fazer depois desse movimento todo que eu tive na minha vida, né? Que foi o passar por uma experiência numa faculdade totalmente diferente, o passar por um processo de enfrentamento de doenças. Mas tudo é um crescimento. Com certeza. Eu não me arrependo, né, a ser essa pessoa que você é hoje. Eu não me arrependo de coisa alguma. Mesmo quando eu tive que dar provocar um choque nos meus pais lá atrás, dizendo que eu não queria fazer medicina, não queria ser médica, né? Aquilo era necessário. Eu era muito nova, eu tive muito medo de falar para eles isso, né? Mas, graças a Deus, eles entenderam, eu estou aqui e hoje eu sou uma pessoa realizada. A única coisa que eu ainda estou lutando por conta do corporativo, né, da parte corporativa, que a Madalena, que me conhece, a professora Madalena, ela me conhece, sabe que eu ainda lutei por voltar ao mundo corporativo. Isso não faz muito tempo. Não faz muito tempo, foi entre 2018 e 2019. 2020 a gente nem fala porque só foi pandemia, né? Mas entre 2018 e 2019 eu lutei muito para voltar à minha antiga, ao ponto de onde eu deixei, né? Que para mim foi um choque muito grande também, né? Mas
depois... Mudou também. Oi? Tudo mudou. Tudo mudou. Muda, Mas mudou, depois eu também acho que foi um processo também de amadurecimento, de entender, de entendimento de que o ciclo havia acabado. O livro E agora se fechou. começa outro ciclo. Agora eu tinha que abrir um outro livro. E hoje que eu falo, sei lá, de um ano para cá é que eu entendi, aliás foi com a pandemia, imagina, foi com a pandemia que eu entendi que o livro se fechou. Aquele livro se fechou e um novo livro se abriu. E eu não tinha me dado conta disso ainda não. Tanto é que eu tentava e eu vi, não é esse mais o caminho. A minha tarefa lá já foi cumprida. Tá. Então agora uma nova tarefa com um novo objetivo. E esse objetivo para mim, hoje eu vou falar a minha idade, porque eu não tenho problema com isso. Eu tenho 61 anos. Estou chegando, estou a caminho dos 62. Mas assim, para mim, não há mais horizonte. Eu vou parar aos 66, aos 70, sei lá. Para mim, eu vou parar quando o último, sempre, sem muito clichê, quando eu ainda tiver um sopro de vida. Porque se eu pudesse, se é possível dar um conselho para as pessoas, hoje eu vejo, não parem, não devem parar. Porque quando a gente para, a gente perde o sentido da vida. A gente perde o sentido. A vida só tem sentido quando a gente tem um propósito. É verdade. Ô Penha, nós estamos aí nos instantes finais. Gostei muito aí da sua mensagem. Você quer deixar algum contato seu? Quero sim. Para quem precisar de um apoio, de um suporte em carreira, em situações, enfim, difíceis da vida, meu nome é Maria da Penha Amador Pereira. Eu tenho um telefone que é o WhatsApp, as pessoas estão à vontade para ligar nele, é o 11 99997 2863. E se vocês quiserem visitar minha página no Facebook, é Life and Professional Coaching. Vocês me encontram lá com as minhas mensagens, com os meus artigos. Eu tenho muito artigo publicado no Portal do Empreendedorismo também. Vocês podem procurar Portal do Empreendedorismo, Maria da Penha Pereira. Vocês vão me achar com os meus textos. E eu espero vocês. Espero, junto com vocês, poder ajudá-los a encontrar, tanto quanto eu encontrei, um propósito para viver. Muito obrigada. Perfeito. Internautas, os agradecimentos então a Maria da Penha Pereira. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.